Oi! Oi, pessoal! Hoje esse vídeo vai ser científico. A gente vai entrar no mundo da ciência. Vamos fazer várias análises físicas bem legais. Vamos falar de dados, tá? Dados físicos, dados de engenharia, dados de foguetes. Mas o assunto principal desse vídeo, qual que vai ser? É um assunto que todo mundo gosta, sabe? Tem gente que gosta, até gosta quando eu falo nesse assunto, até escreve no canal e deixa seu like, né? Então, mas antes de a gente falar desse assunto, calma. Eu vou falar primeiro que assunto que é, depois eu vou falar de outra coisa, tá? Sabe do que assunto que a gente tá falando, sabe? Qual que é? Que assunto que é? Vocês sabem, né? Acho que vocês... Será que você desconfia? Acho que tem no título do vídeo, né? Você já desconfia, né? Que assunto que é? Que assunto que é? Pera aí, hoje eu vou fazer diferente, calma aí. Pera aí. Hoje eu vou fazer com música, tá? Deixa eu ver como vai ficar legal, vai. Tá plana! Então hoje eu vou fazer de... Pera aí, guardar aqui. A gente vai fazer de Terra plana! O assunto com música ainda, mas o assunto é sério hoje. Eu fiz música, mas não deveria nem ter feito, porque é tão legal e é uma informação que veio de outro vídeo. Eu tinha feito um vídeo sobre a atmosfera terrestre, né? E comecei a ver que a ISS orbita, só para ter uma ideia, ela está orbitando em média, tá? Ela varia um pouquinho de 408 km, tá? De altitude, tá? Ok? De altura, na verdade, altura, né? De altura, tá? 408 km, ela está muito alto, ela está nessa região. Interessante pensar nisso. A gente falou um pouco sobre as camadas da atmosfera, né? 408 km. Daí, nesse vídeo que eu vou falar para vocês, eu vou fazer algumas perguntas. Você vai ver que a coisa não tá batendo, tá meio estranho. Você vai entender o que eu tô falando. Mas antes, calma. Vamos. Primeira coisa, se inscreve aqui no canal. Se você é novo, primeira vez que viu o vídeo, tem muito vídeo legal, de um monte de assunto legal no canal. E se inscreve aí. Aproveita agora, dá tempo, tá? Fique tranquilo aí, clica no botão, dá um download, dá um scroll aí, clica no botão inscreva-se e vai aparecer um sininho. Se você já é inscrito, vê se seu sininho tá com aquele risquinho em cima. Sabe aquele risquinho do sininho? Se não tiver, clica nele e receber todos os vídeos, porque amanhã vai chegar muito vídeo legal e toda hora tá tendo todo dia tem vídeo, toda hora tem vídeo e tem uns assuntos bem legais. Assim você não perde nada, você fica antenado. E já deixa like, vai deixando seu like, a gente vai começar que esse vídeo, depois que se não deixar agora o like, você vai ficar tanta coisa pra ver, coisa legal, você vai curtir tudo, você vai até esquecer de deixar like, então você vai prestar atenção, vai achar que é legal o vídeo. Então já deixa like e vamos começar. O seguinte, ó, vamos começar, primeira coisa, vamos falar da nossa querida, assim como Terra plana, a gente tem uma, eu adoro também a ISS, né, a Estação Espacial. E a Estação Espacial, ela foi construída por vários países. A gente já fez uns vídeos sobre as tecnologias que tem bastante tecnologia super moderna na Estação Espacial, entre elas chroma key, tem várias entre elas voo em aviões, tem várias tecnologias que podem ser bastante usadas, né, nelas. Isso não é falado, a gente investiga, né, para tentar entender algumas imagens que a gente vê, aqueles bugs de chroma key, sabe? Que o astronauta de repente tá aqui, desaparece, ou aparece alguma coisa que não deveria estar lá, aquele buga, né? As imagens da NASA bugadas. Então, a ISS é interessante a tecnologia, eu sempre gosto de conhecer a tecnologia que é usada, principalmente porque são várias tecnologias de vídeo, edições de vídeo, que é muito interessante para conhecer, né? Para produção de vídeo. Não era isso. Vamos focar aqui. A ISS é o quê? A ISS é a Estação Espacial Internacional, tá? Ela foi um laboratório, vou ler um pouquinho sobre ela, é um laboratório especial completamente concluído, cuja montagem em órbita começou em 88 e acabou oficialmente em 2011, legal? Então, que altura que ela está da Terra? Qual a distância da ISS da Terra? É 408 quilômetros, tá? Então ela fica numa velocidade em órbita de 7,66 km por segundo, tá? E uma velocidade máxima de 27.600 km por hora. Foi lançado em 86 e é isso, tá? Resumidamente, custou 150 milhões de dólares o total dela, tá? Então a gente tem alguns fabricantes que fazem parte do projeto. A NASA, a Agência Espacial Europeia, a Boeing e mais alguns outros, tá? Então realmente aí é um projeto de engenharia muito grande aí, tem bastante um projeto de engenharia gigante aí, que precisou bastante chroma key, muita engenharia envolvida ali. Vamos continuar então. A ISS orbita a 408 km de altura
Pô, aí tudo bem, né? E no vídeo sobre as camadas da atmosfera, a gente viu o seguinte, que a partir do solo, a temperatura ela vai diminuindo na atmosfera. Então você vai subindo, quando você for em um avião, né? É muito frio fora do avião, tipo, menos 50 graus, menos 60 graus. Então, e quando você está aqui na Terra, dependendo do país, né? Mas normalmente, assim, em média, tá? Claro, se você estiver num país que neva, né? É outra coisa, tipo, tá nevando é outra coisa. Mas em média 20 graus, 30 graus aqui ao nível do mar e vai esfriando conforme você vai subindo na montanha, conforme você vai subindo no avião e vai esfriando. Chega no momento que a partir daí tem uma transição, começa a aumentar a temperatura de novo, tá? Então, essa transição. Depois, de novo, na outra camada, esfria de novo, chegando a menos 100 graus. E depois começa a aumentar de novo. Nessa camada de órbita da ISS, para ter uma ideia, a temperatura, em média ali, é acima de 500 graus Celsius, tá? A ISS opera e trabalha em média em 500 graus Celsius. É quente. A temperatura de ebulição da água ao nível do mar, né? Na CNPq, por exemplo, é 100 graus Celsius, tá? A temperatura de congelamento é 0 graus Celsius da água, porque é uma coisa que a gente tem meio abundância aqui. Para você ter uma referência, 100 graus é muito quente, né? Para ter uma ideia. Alguns metais já começam tipo estanho, você começa. Eu tenho que ver até a temperatura de fusão estanho. Por exemplo, o estanho, por exemplo, que é um metal usado em solda, ele funde a 231,9 graus Celsius, tá? Você sabe soldar? Você tem uma ideia, alguns metais já a 200 graus, 231, eles já se fundem, tá? Eles se transformam no estado líquido, do sólido para o líquido, tá? Vou continuar então. Então, o que eu ia falar para vocês é interessante. Então, o que eu fiz? Eu falei, mas peraí, tá estranho, né? Uma temperatura de trabalho. Exemplo, nós fizemos uma estação espacial, e nessa estação tem uma série de materiais que são materiais isolantes, principalmente alguns materiais poliméricos, inclusive nos vidros, por exemplo, tem as bordas dos vidros. O vidro é um material cerâmico, mas tem umas coisas poliméricas, algumas bordas de vídeo, as câmeras estão todas lá dentro. E está operando a qual temperatura ISS? Quer dizer, a 408 quilômetros a temperatura começa a aumentar, já está naquela faixa do aumento, né, da temperatura. E o que eu fiz? Eu busquei, né, um site de foguetes, Rocket and Space Technology, tecnologia de foguete e espaço, e comecei a ver, olha que interessante. E daí o que eles fazem aqui? Tem uma tabela física, né, de engenharia, que eles dão o seguinte, ó, propriedades físicas, tá, na atmosfera padrão americana, US Standard Atmosphere, por exemplo, de 1976 em sistemas internacionais de unidades. Então, a gente vai ver a temperatura em Kelvin, tá? Só para falar um pouquinho de temperaturas. A gente vai ter o Celsius, que é uma temperatura que a gente usa aqui no Brasil, né? Tá Rio 40 graus, tá muito calor aqui, tá 20 graus, tá esfriando. Nossa, tá 10 graus, tá muito frio. Isso que a gente tem na cabeça, né? O americano, ele usa o Fahrenheit, é outra temperatura, assim como os britânicos dirigem ao contrário do outro lado do carro, né? A temperatura também nos Estados Unidos é outra escala, tá? Então você vai ver lá 60 graus, 72 graus Fahrenheit, você tem que converter para o Celsius, tá? Tem a fórmula de conversão, mas isso só dado adicional, tá? Então, só que aqui, normalmente em engenharia, em física, se usa o Kelvin, tá? O Kelvin definiu essa temperatura do zero absoluto. Zero Kelvin é onde não existe mais movimento molecular. Todos os átomos e moléculas estão paradas. Total. Não tem energia para mover. É o zero absoluto. O zero absoluto. Tá? Então, isso é uma situação de vácuo e zero absoluto. Não tem energia nem para o átomo se mover. Tá? Não existe modelo teórico. Tá? E a partir dessa temperatura Kelvin, que é o zero absoluto Kelvin, né? A gente começa a trabalhar aí em uma escala, tá? De crescimento aí. Eu vou ver, só para confirmar para vocês, qual é exatamente o zero absoluto. Quando a gente falar o zero absoluto Kelvin, é o menos 273,15 graus centígrados, tá? Só para ter uma escala. Então, quando a gente fala do zero absoluto Kelvin, a gente está falando em menos 273,15 Celsius, tá? Então, fala que tá menos 60 graus na Antártida, por exemplo. Ainda estamos longe do Kelvin, tem movimento molecular ainda, tá? Existe movimento molecular. Agora no zero absoluto, e equivale a menos
459,67 na escala Fahrenheit, tá? O 0 Kelvin absoluto. Mas isso só é complemento, vamos falar do fato. Então o que eu fiz? Nessa empresa de Rocket and Space Technology, eles fizeram um levantamento em 76, tá? De diversas altitudes, tá? Foram possivelmente medindo a temperatura, possivelmente num avião, alguma coisa, a menos 2.000 graus lá embaixo da Terra, menos 1.000 graus, lá embaixo ainda, 0 graus, não, metros, tá? Menos 2.000 metros, menos 1.000 metros, 0 metros, 1.000 metros, e foram medindo em Kelvin, tá? Então, para ter uma ideia o que acontece com a temperatura conforme vai subindo, tá? Vou pôr a tabela aqui pra gente ver, só para falar rápido, tá? A 0 graus em Kelvin daria 288,15, tá? O que eu fiz? Eu fui no Google, 288,15, e peguei uma calculadora, Kelvin to Celsius, tá? Pra gente ver, nessa temperatura de 288,15, qual seria a temperatura? Vamos ver, seria 15 graus. Ah, faz sentido, né? Fez sentido, pô, 15 graus ao nível na praia, tá 15 graus, tá bom, é média, tá? Tá à noite 10 e de dia 20, 25, tá? Tá 15, 25, na média 15 graus aceitável, faz sentido essa tabela, tô validando a tabela com vocês. A 1.000 graus, então o que acontece se eu subir 1.000 graus? A temperatura vai para 281,65, tá? Então eu tô digitando aqui na calculadora, 281,65. 281,65. Então o que acontece? A temperatura 1.000 graus vai para 8 graus. Então você sobe Campos de Jordão, numa montanha, sabe as regiões montanhosas? Se subir 1.000 graus, subir 1.000 metros, a temperatura cai de 15 para 8, vai caindo, tá? Então é essa tabela, basicamente. Que tem, nessa tabela eles fizeram até 84.000 metros, tá? Foram subindo. Então em 84.852 metros, a temperatura é 186,95. Depois até eu vou fazer outro vídeo sobre essa tabela, pra gente ver mais dados que eu achei interessante. É menos 84 graus, tá? Se você subir a 80.000 metros, 84.000 metros, é menos 84,5 graus Celsius, é muito frio, congela tudo, né? Só pra gente ter uma ideia. Isso é usado por quê? Para dimensionamento de materiais para serem usados, né, em aviões. Quando o avião sobe mais do que isso, vai precisar aguentar temperaturas maiores. Embaixo dessa tabela que me chamou a atenção, olha que legal isso, tá? Tem a mesma coisa para o modelo da parte da atmosfera superior da Terra. Opa! Aí que é legal, que é onde está a ISS, onde está o ônibus espacial, né? Onde tudo isso ocorre. Daí o que eu fiz? Aqui tem a altitude em quilômetros na primeira tabela, como a ISS através aqui no Google mesmo, estou procurando, tá? Eu tô usando dados mesmo, tá? Aí, como a ISS está 408 quilômetros, tá? 408. Falei, peraí, vou até baixar um pouquinho para não ter risco. Vou fazer 400 quilômetros. E olhei na tabela. Aqui, ó, 400 quilômetros, olha o que ocorre. Aqui, ó, essa linha, 400 quilômetros, é daí que ele traz três. Então, olha que interessante aqui, ó. E daí o que eu fiz? Então, como tá 408, eu até estou trabalhando na temperatura tranquila. Então, aqui você vai ter a intensidade solar baixa, intensidade solar média e extremamente alta atividade solar. Eles dividem em três colunas, né? Quando o sol, a atividade solar está muito alta, tá média e tá baixa nessa temperatura. Olha como o sol, a atividade solar impacta na temperatura dessa região. Então, olha só, a 400 km de altura estaria 699,15 Kelvin. Quanto que é isso? Tá? Pra gente ver. 699,15 Kelvin dá 426 graus Celsius. Anota o número. 426. Então a ISS, no mínimo, ela trabalha 426 graus Celsius. O estanho já não existe mais. As soldas de estanho usadas assim em iPhone, não, tá, em aparelhos celulares, em aparelhos eletrônicos já não existem mais, tá? Nessa temperatura. Exemplo, se o notebook saísse da ISS, ele já estaria derretendo há anos. Você contar que materiais poliméricos, plásticos, policarbonato e alguma série de materiais poliméricos já estariam fluindo, derretendo e virando água, né? Ali, nessa temperatura. Daí, nessa tabela, você vai ter a densidade solar média, que dá 1010,96 Kelvin. 1010,96 Kelvin dá 737 graus Celsius. Olha, 700 graus Celsius. Começou a ficar muito mais quente, né? 700 graus Celsius, eu diria assim, que não dá para sobreviver mais aí, né? Então, a grande parte dos metais que a gente conhece, vou colocar assim, ó, temperatura,
fusão do ferro, tá? O ferro é bastante usado. O ferro ele se funde a 1538, tá? O ferro comum, tá? Pra gente já ir pegando. E o ponto de ebulição é 2800. Continuando aqui. A partir daqui a gente vai ter a alta intensidade solar, que é 1619 Kelvin. Então 1619 Kelvin, que daria 1345. Então, quando a atividade solar está muito alta, já chega em 1345 graus Celsius. Tá? Então a gente está falando já em 1300 graus Celsius. Então, realmente são temperaturas de trabalho, né? Você imagina assim, ela está em órbita, ela está entre 400 graus a 1500 graus em condições constantes, não tem onde sair o calor, né? Não tem como falar assim. Agora, o que acontece? Vou dar exemplo. Quando você usa um ar-condicionado na sua casa, você pega, injeta, tem o ar exterior, que não tá tanta diferença, né? O ar-condicionado faz compressão, tudo, injeta um ar mais frio e o ar quente sai, né? Você vai ter de onde sair o ar quente. Então, essa temperatura que é extrair, a ESS opera a 26 graus interno, tá? Então o que acontece? Ela tá operando constantemente a 26 graus interno, só que num ambiente que é no mínimo 400 graus externo, entre 400 a 1500 graus externo. A pergunta que eu faria é o seguinte: como ela dissipa o calor dela, sendo que a dissipação de calor exige troca térmica, tá? Então, quando você fala assim, eu tô me refrescando, por exemplo, num ventilador, tá batendo ar em você e esse ar tá tirando a temperatura do seu corpo, tá? Quando você toma alguma coisa gelada, você vai esfriar a temperatura média do seu corpo com isso, tá? Então, sempre quando você tiver um objeto mais quente e mais frio, você tem que ter troca térmica entre eles. Não tem outro jeito de você diminuir o calor se você não jogar fora, né, esse excesso de calor. Como você faz por exemplo, vamos pegar um caso da Terra, tá? Você tem um alto forno, por exemplo, tá? Trabalhando a 1500 graus, a 1600, 1700 graus, tá? Fundindo metais ali, 2000 graus. Para você, por exemplo, dissipar o calor de algum lugar, você tem que jogar esse calor para algum lugar. Não tem como você simplesmente esse calor não sumir aleatoriamente. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: além do isolamento externo, né, como é feito essa dissipação do calor na ISS, tá? Eu vi alguns artigos aqui que dizem o seguinte, que tem canos fora da ISS, né, canos, tá, que dissipam o calor fora da ISS. Eu li um artigo sobre isso. Eu falei, mas peraí, como é que dissipa esse calor, né? Então, até agora eu estou tentando entender um pouco mais. Eu não entendi ainda. Eu estou tentando entender o que é, como que tentaram explicar isso. Porque o calor, para manter 23 graus, você pode fazer um isolamento térmico, na verdade, né? Você não deixa o calor externo entrar. Mas como você mantém isso tudo frio, esfriando constantemente, né? Sendo que como é que uma resposta que eu vi num artigo foi isso: existem canos do lado externo da ISS, tá, que dissipam esse calor, e esses canos, além disso, quer ver, eu até vou ver se eu consigo localizar novamente aqui, e esses canos, eles não usam água, eles usam um outro
que aqui, eu acho que eu até encontrei, vou ter que localizar aqui, eu acho que é algum artigo que falava o seguinte, que esses canos, eles não usam água, eles usam, eles dissipam através de radiação, no artigo falava isso, né? E eles usavam, quero ver se eu encontro o artigo aqui, isso, quer ver? Eu quero ver só se eu encontro o mesmo artigo aqui, amônia para a troca de calor, da ISS, né? Então o que eles estão dizendo aqui é o seguinte, esse artigo, tá? Eu até vou colocar eu vou guardar aqui, vou colocar um print no vídeo do artigo, que é o seguinte, a ISS dissipa o calor interno para o espaço. Por quê? Porque não usa água, usa amônia. E a amônia, ela tem um ponto diferente. Então, o que eles estão prevendo é o seguinte, que nessa região, que o mínimo é 400 graus e o máximo é 1500 graus, a ISS dissipa o calor para fora, sendo que o calor externo é gigante, usando amônia. Prevendo que nessa região que não existe 0 graus absoluto, ela não está numa região que a temperatura chega a menos 10, menos 50. A temperatura ali é sempre alta, é sempre acima de 400 graus Celsius. O mínimo é 400 graus Celsius e o máximo é 1500. Como é que ela dissipa esse calor? Então essa é a pergunta desse vídeo. Você sabe a resposta? Olha, ela está a 408 quilômetros de altura. Tá? É uma região porque por essa tabela oficial aqui, ó, você não tem o Kelvin, você não vai, só para ter uma ideia, só vai cair a temperatura para 168 Kelvin em 100 mil quilômetros de altura. Então, se você chegar de 0 a 100 mil, a temperatura ela cai, depois ela começa a aumentar e só aumenta. Então a ISS está trabalhando numa região, um forno. É como você entrar dentro de um forno e tentar se resfriar lá. Chega uma hora que você aquece. Você não tem como mais refrigerar. Então, isso que eu queria colocar para vocês. ISS em órbita, 408 quilômetros de altura. 408 quilômetros de altura. Nessa região não existe 0 graus, não existe menos 10. É de 400 graus até 1500 graus, é só calor. É calor, calor, calor. Como é que ela se mantém a 23 graus dissipando para fora alguma coisa? Dissipar para onde? Se é mais quente lá fora. Você não dissipa. Coisa de dissipar qualquer coisa para fora, no lugar mais quente, você não dissipa, você adquire o calor, tá? Então é isso. Será que mais um bug aqui? É um bug. E aí? Como é que resolvemos isso? Amônia? Eu quero a sua resposta. Você conhece isso? Você nunca tinha visto? Também nunca tinha pensado em coisas novas, tá? Você conhece, já viu isso? Conhece? Você tem uma explicação física para isso? Você trabalha com isso? Você conhece muito a fundo que dê para explicar assim? Sem simplesmente falar que não existe, porque aqui é dado físico mesmo, tá? Então, quero a sua opinião aí. O que você acha? ISS, como é que ela dissipa esse calor dentro dela, tá? Sendo que ela tá sempre em órbita em alturas altas, tá? E daqui para cá é só calor, é quente, quente, quente. Nunca vai estar mais frio, né? Como é que ela dissipa isso? Por radiação? Dissipar o calor por radiação. Interessante. Conta outra. Vamos ver então, a ideia é essa mesmo do vídeo, a gente entender um pouco melhor isso, porque eu não achei explicação, tô tentando pegar dados físicos, os dados tá realmente estranho aqui, não nada, com os dados que tenho, não consegui entender como é a dissipação de calor nessa situação, tá? É do quente por quente, você entrou num forno e quer se resfriar dentro do forno, como? Sendo que você só tem os seus sistemas para se resfriar dentro do forno, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Mesma coisa, o traje espacial. Ele vai sair com o traje espacial a 500 graus, tá? Então, tem que ter sistemas de refrigeração bem potentes mesmo, que funcionam muito bem, porque ele está saindo com o traje espacial num lugar de 500 graus. Entrar no forno, é o bombeiro, né? É um bombeiro constante. Você que é bombeiro! Ó, tô até com a camisa... É bombeiro, olha! Eu tô com a camisa do bombeiro, ótimo. É isso mesmo. Tô com a camisa do bombeiro, ótima ideia. Agora que eu nem tinha visto isso. Como eu tô com a camisa do bombeiro, eu quero perguntar, se você é bombeiro, conhece o bombeiro, pergunta pra ele se ele consegue, com o traje do bombeiro, ficar durante horas dentro de um incêndio. Ou que ele é pontual pra proteção, ele tem que sair rápido, porque senão o traje começa a esquentar também. É isso que eu queria ver, porque
os trajes espaciais estão parecendo até mais próximos de trajes de bombeiro, porque eles só estão operando a temperaturas altíssimas. Não tem temperatura abaixo nessa altitude que é ESTA. Você discute, se quiser fazer, tem temperatura? Então, dados, vamos ver se tem, porque esse dado oficial aqui é um site de agência que faz agência espacial mesmo. Não tem temperatura em 408 km de altura, não tem temperatura baixinha não, é 400 graus acima disso, tá? Ótimo dia a todos, Terra plana! Mais uma, hein? Mais uma, vamos ver, acho que é mais uma dentro. Então, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like aí, todos os dias um vídeo novo, clica no sininho, deixa seu like, e vamos ver. Olha, 408 km é alto, hein? E a temperatura realmente é bem quente, tá? Então, tchau. E outra coisa, se é bombeiro, quantos graus aguenta um traje de bombeiro mesmo hoje, um traje de proteção, pra gente ter uma ideia. Eu vou até fazer antes de terminar, temperatura incêndio. Eu quero ver quanto que é a temperatura de um incêndio, que é uma coisa que a gente... Ó, um incêndio, uma média, eu tô tentando achar uma coisa, mas 600 graus, assim, uma temperatura de um incêndio, hein? Uma temperatura gigante de um incêndio, 600 graus, ó. A temperatura de incêndio atinge entre 600 e 700 graus onde está o fogo, tá? Para ter uma ideia, a temperatura de um incêndio, 600 graus. A ISS trabalha no mínimo, quando não tem nada de sol, 400 e pouco, e em média 1000. Então a ISS está dentro de um incêndio constante, tá? E todo mundo que sai da ISS acopla, abre, no incêndio, não é brincadeirinha. É realmente uma situação crítica, extrema, crítica, e mesmo os materiais metálicos usados para unir uma coisa a outra, estão operando ali aqui a 1000 graus, realmente bem quente. Então, um ótimo dia a todos, tenta responder, quem souber aí, coloca no vídeo, deixa o like, gostou, acho que não tem nada a ver, dá uma olhada junto, vamos ver juntos aí. Tchau, 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 tchau.